Pedro e Antônio foram criados na mesma rua, ao final da qual havia um pequeno cemitério. Pequeno mesmo, assim como a cidade, que não passava de 1000 habitantes. Costumavam brincar por lá durante o dia, apesar das advertências das mães. Elas sabiam respeitar o Campo Santo e não gostavam nem um pouco de ver os meninos chegarem em casa carregando as flores que tinham sorropeado de um enterro. Assim que começaram a crescer um pouco mais, foi dando aquela vontade doida de experimentar coisas novas. E desafiar o medo é uma delas. Sentir até onde vai o próprio pavor, o coração disparado, a respiração acelerada até quase não caber mais dos pulmões, os olhos arregalados a ponto de pularem para fora, até da vontade de rir e gritar ao mesmo tempo. Aos poucos, começaram a explorar o cemitério ao anoitecer. Pedro, que sempre foi o mais medroso, mal conseguia permanecer ali 2 minutos e já queria voltar. Tirando uma lâmpada meio mortiça pendurada acima do portão, não havia nenhuma luz lá dentro. Era preciso acostumar os olhos com a escuridão, e só então conseguiam enxergar alguma coisa, e mesmo assim, apenas sombra. Mas o pior era o silêncio absoluto que fazia com que qualquer ruído parecesse imenso. Mosquito zumbindo, rato passando, sapo coachando, vento uivando, folhas das árvores farfalhando. Um dia, Antônio tropeçou numa cruz que ainda não tinha tido tempo de ficar bem agarrada ao chão. O pé dele enganchou na madeira e ele caiu de bruços na terra fofa e úmida que tinha sido posta ali naquele dia. Pedro, tonto de pavor, tentou agarrar o amigo e na escuridão acabou cravando as unhas das mãos geladas em seu tornozelo. Antônio nem teve tempo de pensar. Foi no reflexo. No que sentiu a mão nervosa tentando agarrar o seu pé, desferiu um coice de arrancar até defunto da cova. Acertou direto no queixo de Pedro. Na escuridão e no susto, nenhum dos dois sabia direito o que estava acontecendo. Só que era preciso sair dali o mais rápido possível. Só ao chegar à rua, puderam compreender o que tinha de fato acontecido. O queixo aberto de Pedro não deixava nenhuma dúvida com relação à assombração que tinha tentado agarrar o amigo. Cara, você viu isso? Eu meti o pé na cara da alma penada. Alma penada coisa nenhuma, idiota. Você deu um coice e foi na minha cara. Mas eu achava que era uma assombração, não achava? E se fosse, tinha dado um coice nela do mesmo jeito. Pronto. Ninguém segurava mais o convencimento do cara. Agora já acreditava e contava para quem quisesse ouvir que foi mesmo a mão do defunto enterrado naquele dia que tinha agarrado seu pé. Dias depois, estavam novamente os dois passando diante do cemitério por volta das 11 horas da manhã. E ali chegava um enterro novo. Antônio disse: "Vamos lá ver?" E Pedro concordou. Era uma noiva, ainda vestida de branco. Tinha morrido no dia do casamento, antes de começar a cerimônia. Então, eles resolveram acompanhar o féretro, só por curiosidade e porque a falecida era linda. O caixão já tinha baixado a sepultura e o coveiro jogava terra por cima, quando um rapaz transtornado, provavelmente noivo, deu um passo à frente e jogou a aliança dentro da cova. Pedro e Antônio ainda ficaram por ali um tempo, comentando o jeito das pessoas e fazendo piadas até que todos se foram. Também já se preparavam para partir, quando Pedro viu uma coisa brilhando ao pé da cruz branca. Chegou mais perto e constatou. Era a aliança que tinha ficado ali enterrada só pela metade. Mais tarde, já na escola, Antônio sugeriu: "Vamos voltar lá e pegar a aliança? Aquilo é ouro, dá para vender." Mas Pedro, já cansado das exibições do amigo, teve outra ideia. "Hoje à noite, você vai buscar." E complementou: "Sozinho." "Que isso, cara? Tá brincando?" "Ué, você não é o herói que chutou a cara do defunto recém-enterrado? Não é o destemidão do pedaço? Pois vá lá à noite.
Vou avisar o pessoal e dessa vez vai ter plateia de verdade. Antônio ainda tentou escapar, mas já não teve jeito. Pedro já estava convocando a turma para o espetáculo. O menino não se atrasou. Afinal, agora não poderia voltar atrás. Além de mentiroso, ia ser chamado de covarde. Passou pelo grupo com um olhar superior e mergulhou na escuridão morto de medo. Não estava tão escuro como da outra vez. Era melhor para enxergar o caminho e chegar mais rapidamente à sepultura da noiva. E desta vez, Antônio estava sozinho. De onde estava, ainda podia ouvir ao longe as risadas dos companheiros. No entanto, com o vento e o silêncio da noite, as vozes lhe chegavam distorcidas, como se viesse mesmo de outro mundo. Decidiu ser rápido e não desviar o pensamento do seu objetivo. Ele caminhou até a sepultura da noiva e logo viu o anel. Seria impossível não vê-la, embora a luz da lua fosse pálida. A aliança brilhava como se refletisse o sol. Sem nem pensar direito no que fazer, estendeu a mão e pegou a joia. O problema é que os meninos viam tudo de longe, e Mariana, uma das meninas do grupo, resolveu fazer uma gracinha. Engrossou a voz e disse: Antônio, me dá o seu dedinho que eu vou pôr a aliança nele. Era uma piada, mas com a distância, o silêncio e o vento leve da noite, o som chegou distorcido no ouvido de Antônio. Parecia mesmo que a noiva defunta falava com ele. Todo o pavor que tinha controlado até aquele momento eclodiu como uma bomba de adrenalina. Só não berrou porque a garganta estava tão contraída que nem som sairia dali. Chegou ofegante ao portão, olhou para o grupo e estendeu na mão a comprovação de sua coragem. Mas a mão estava vazia. Na correria, tinha perdido a aliança, mas nem se importava tanto assim. Só queria chegar em casa, dormir e esquecer aquilo. No começo não parecia tão difícil. Sua mãe já dormia, mas tinha deixado um lanche sobre o fogão, e aos poucos, a sensação do leite morno descendo pela garganta foi reduzindo a velocidade das batidas do seu coração e o sono foi chegando. Subitamente, ele acordou no meio da noite. O quarto estava gelado, o que não era comum naquela época do ano. Não havia vento, a janela estava fechada e, ainda assim, a temperatura caía a cada minuto, a ponto de provocar-lhe calafrios. Então, veio o medo concentrado, como se todo o pavor das aventuras da noite chegasse de uma só vez. Ele sentiu-se observado e fechou os olhos com força. Sabia o que veria se abrisse. Tinha certeza. Era ela, a noiva. Ele podia sentir a sua presença. Seus olhos vazios cravados nele, seu corpo imóvel no pé do quarto. E dessa vez, não era uma brincadeira da Mariana. Era a voz da morta mesmo que se fazia bem audível. Devolva a minha aliança. No momento seguinte, o quarto já recuperava sua temperatura e tudo parecia tão completamente normal que Antônio chegou a acreditar que tinha sonhado. E na noite seguinte, o mesmo aconteceu. Pedro e Antônio voltaram ao cemitério, mas perderam o dia tentando encontrar a aliança. Parecia que ela havia sido tragada pela terra. A aparição tornou por mais 4 noites seguidas, sempre igual. E, finalmente, na sexta-feira à noite, a noiva disse: Se você for até a minha cova amanhã, à meia-noite, e me pedir desculpas, prometo que não volto nunca mais. Mas vá sozinho. Na noite seguinte, cumpriu o prometido. Dirigiu-se sozinho ao cemitério, enfrentou a escuridão e o pavor e chegou ao local do encontro marcado. Realmente pretendia pedir desculpas à noiva. Além disso, pensava em rezar também alguns Pai Nossos e Ave Marias, como garantia. Mas
Assim que se aproximou da sepultura, sentiu já o conhecido ar frio gelar sua espinha. Ele não teve coragem de olhar para trás. Sabia que ela estava ali e que não o deixaria fugir. Queria falar e não podia. Queria gritar e não podia. Queria respirar, mas até isso era impossível. Então, ele correu. Correu de olhos fechados para não ver o que sabia que estava ali. Correu tropeçando, enlouquecido, estendeu os braços para a frente como se pudesse agarrar uma salvação. Correu, sabendo que nunca mais conseguiria dormir. E subitamente sentiu que seu pé prendia em alguma coisa, e no momento seguinte, seu rosto estava mergulhado em um monte de terra recém-removida. O cheiro da morte entrou profundamente em suas narinas. Queria se levantar, mas o pavor o imobilizava. Então, dobrou os joelhos, tentando ficar de gatinhos, mas um puxão forte o derrubou novamente de bruços. Foi então que ele ouviu um baque surdo e sentiu uma dor terrível no dedo anelar da mão esquerda. Em seguida, percebeu que a criatura havia partido. Levantou-se devagar e olhou para a mão esquerda. Seu dedo tinha sido decepado. Ele embrulhou a mão ensanguentada na camisa e foi andando lentamente para casa. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu que dormiria sem sobressaltos. Deixou que sua mãe cuidasse do ferimento e lhe desse um copo de leite morno e foi para a cama, e logo adormeceu exausto. No meio da noite, no entanto, seus olhos se abriram como se alguém tivesse ordenando que fosse assim. E a mulher estava ali, parada à sua frente. No entanto, agora ela sorria. Um sorriso vazio, isolado do resto do seu corpo, que permanecia inexpressível. E dessa vez, a mão esquerda não estava caída ao longo do corpo. Acenava para ele como se desse um tchauzinho em câmera lenta. Antônio não podia deixar de notar. O dedo esquerdo da noiva exibia uma reluzente aliança de ouro. E isso serviu para que ele e o seu amigo nunca mais brincassem no Campo Santo e tampouco com as almas que ali descansavam. Boa noite.